Gostaria de estar deixando uma palavra, a qual o Senhor ele tem colocado no meu coração. O texto dessa palavra diz assim, em Joel, capítulo 2, versículo 28, diz: E há de ser que, depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão visões, e vossos jovens terão visões. Senhor, nesta hora, ó Pai, nós nos colocamos, Senhor Deus, diante da Tua presença para te pedir, Espírito Santo de Deus. Senhor Deus, nós não queremos falar, Senhor Deus, por si próprio, Senhor Deus, pelo meu próprio intelecto, ó Pai, mas permita-me, Senhor Deus, andar, Senhor Deus, e falar, Senhor Deus, pelo Senhor Deus, Teu Espírito, Senhor. Senhor Deus, fluindo do dom, Senhor Deus, da palavra, Senhor Deus, sabedoria, ó Pai. E é pelo poder que há no nome de Jesus, Espírito Santo, esteja comigo nesta hora, pelo poder que há no nome de Jesus. Que esta palavra, Pai, este ensino venha no teu coração e possa fluir com cada coração que estiver, Senhor Deus, assistindo, Senhor Deus, este vídeo, este ensinamento, Pai. Pelo poder que há no nome de Jesus, Pai. É o que eu te peço, te agradeço, amém e amém. A paz do Senhor a todos. Eu quero deixar essa palavra de Joel, porque essa palavra ela me chama muito a atenção. E o título dessa mensagem é Dunamis for Witness, que é o que? Dinamite para testemunhar. Antes de começar a falar do Espírito Santo, precisamos entender e saber quem é o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? Porque se nós não soubermos quem é o Espírito Santo ou o que é o Espírito Santo, não faz sentido nós falarmos do Espírito Santo. Não é verdade? Como que eu posso falar de alguém que eu não conheço? Como que eu posso falar de alguém que nem mesmo sei o que ele é? É impossível, é ilógico isso. Mas antes de falar, antes de nós sabermos quem é o Espírito Santo ou o que é o Espírito Santo, nós vamos começar a falar o que ele não é. O Espírito Santo, ele não é uma coisa, algo que eu posso pegar e usufruir, usar. Não, ele não é. Não é apenas um produto, que muitas das vezes é algo descartável. Ele também não é apenas uma força, como algumas religiões pregam, que é a força ativa de Deus. Isso ele também não é. Não é apenas um poder, não, também não é. Não é simplesmente um poder, uma manifestação do poder de Deus. Isso também ele não é. Agora, vamos definir o que o Espírito Santo então é. O Espírito Santo é uma pessoa, como mais para frente nós vamos estar vendo, que ele tem personalidade, ele tem atributos. O Espírito Santo também é Deus, porque nós vamos ver que ele tem os atributos de Deus. E a terceira parte, atributos de pessoas, atributos de Deus. Então ele é. Isso é o que ele é. Agora, a Bíblia fala de alguns nomes dados ao Espírito Santo. Primeiro nome, Espírito Santo. O segundo, Espírito de Deus, Espírito de Jeová, Espírito do Senhor, Espírito do Deus vivo, o Espírito de Cristo, o Espírito purificador, o Espírito de verdade, o Espírito da promessa, o Espírito de vida, o Espírito de graça e o Espírito Consolador. Esses são os nomes que você encontra na palavra do Senhor, fazendo referência ao Espírito Santo. E quais são os atributos do Espírito Santo? O atributo do Espírito Santo como Deus. O primeiro atributo é que ele é onipotente. Ou seja, o seu poder não é limitado a nada. O segundo atributo é que ele é onisciente, ele conhece todas as coisas, conhece o presente,
o passado e o futuro. Ele tem conhecimento do começo de algo e o fim de algo. Então ele é o alfa, o ômega, o princípio, meio e fim, conforme fala a palavra. E ele é eterno. Agora que sabemos quem é a pessoa do Espírito Santo, eu quero te fazer uma pergunta, talvez a pergunta mais importante ou a pergunta crucial para que você comece no seu ministério. A profecia de Joel já aconteceu ou vai acontecer? Eu não sei se você tem essa dúvida. Mas por que eu estou levantando essa questão nesta palavra a respeito do Espírito Santo? Porque saber essa resposta define quem nós somos ministerialmente, define quem nós somos como igreja, define quem nós somos como cristão, define como nós vamos andar ministerialmente. Nós entendemos e cremos que no dia de Pentecostes se cumpriu esta profecia, conforme Atos capítulo 2, versículo 2 ao 3, que diz: e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Então nós vemos que ali em Pentecoste houve um derramar do Espírito Santo. Houve um derramar visível para todos. Então houve um derramar do Espírito Santo naquele momento. E a Bíblia fala que todos foram cheios. A partir daí nós podemos entender o agir do Espírito Santo na vida do cristão. Como que funciona isso? Como que é esse agir, essa manifestação do Espírito Santo na vida do cristão? A primeira coisa que nós temos que entender é que essa manifestação do Espírito Santo, ele traz poder à vida do cristão, conforme Lucas, capítulo 24, versículo 49, que diz: e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejas revestido do poder. Conforme eu falei dessa palavra, o poder, em grego quer dizer o quê? Dunamis. Dunamis, traduzido, quer dizer dinamite. Dinamite para quê? Para ser testemunha. Então o Senhor, ele derrama poder sobre a sua vida para que você seja uma testemunha, para testificar o poder de Deus nessa terra. O Espírito Santo derrama poder sobre a sua vida. Para quê? Para que você seja uma dinamite para testemunhar, uma dinamite para evangelizar a palavra do Senhor, as boas-vindas do Senhor. O segundo ponto, convencer do pecado. Romanos capítulo 2, versículo 4 diz: ou desprezas tu as riquezas da tua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Aleluia! O agir do Espírito Santo te leva ao arrependimento, convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Por isso nós não podemos andar sem essa presença do Espírito Santo em nossas vidas. O terceiro é a regeneração. O que é a regeneração? A regeneração fala de um novo nascimento, conforme em João capítulo 3, versículo 13, que diz: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É impossível você viver as maravilhas do reino de Deus se você não for regenerado pelo poder do Espírito Santo, pelo agir do Espírito Santo em tua vida. Algo que eu queria que você entendesse. Santificação é a obra do Espírito Santo e é algo que vai ser contínuo durante toda a sua vida cristã, até que Cristo venha te buscar, até que Cristo venha buscar a tua igreja. Mas presta atenção em algo que é chave para a sua vida. A graça de Deus fala de nós experimentarmos da santificação, que é a obra do Espírito Santo, mas não anula a responsabilidade de santidade, que é a obra
que eu tenho que estar executando é a obra do homem. Então o Espírito Santo, ele me capacita a me manter santo, separado do pecado. Então santificação é diferente de santidade. Santificação é algo, é a obra do Espírito Santo. Santidade é a obra do homem. E o Romanos capítulo 6, do 12 ao 3, fala assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedecerdes em sua concupiscência. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Então eu não posso estar cedendo ao pecado. Eu tenho que decidir todos os dias em não pecar. Eu tenho que decidir todos os dias em me manter santo. Eu tenho que me manter todos os dias separado do pecado. A operação específica do Espírito Santo é o quê? Santificar, regenerar, habitar no crente e encher o crente. Olha aí, essa é a operação específica do Espírito Santo, as 4 operações específicas do Espírito Santo na vida do homem. O Espírito Santo é o autor direto da santificação do homem. Qual é o papel do Espírito Santo na expiação do homem? É trazer uma convicção. Em Romanos capítulo 8, versículo 16, o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. A expiação, ela nos leva a ser o quê? Filhos de Deus. Herdeiro, co-herdeiro da promessa. Nós precisamos ter essa convicção. E se nós não buscarmos o Espírito Santo, nós não vamos ter essa convicção. Por isso nós temos que estar ali, buscando o Espírito Santo. Dia após dia, Senhor, traga na minha vida a convicção do céu, a convicção de que sou salvo, a convicção da expiação de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A convicção de que eu passei do reino das trevas para o reino da luz. Regeneração. Conforme eu falei, ter o novo nascimento. Conforme Tito também nos fala sobre isso. Capítulo 3, versículo 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Aleluia! Então também a regeneração, ela nos dá essa certeza da salvação, essa certeza de que nós somos limpos, purificados, santificados em Cristo Jesus. Quem dá essa certeza é, mais uma vez, o Espírito Santo. Terceiro é a habitação. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 ao 17 diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Aleluia! Então nós somos o templo do Espírito Santo. Eu não sei se você consegue absorver isso, mas pare para pensar, o próprio Deus habita dentro de você. Quando você aceita Jesus, o próprio Deus, ele entra dentro de você, ele faz parte de você, ele te enche de poder, ele te enche, aleluia, e você precisa ter essa convicção, essa certeza, porque a palavra de Deus que diz, a santificação é um processo contínuo, como nós falamos, revestimento de poder. Também é essa obra da expiação e a glorificação, que é um processo futuro. Entenda, a glorificação é um processo futuro. A santificação é um processo que te leva à glorificação. Você não pode confundir. Porque senão daqui a pouco você vai querer a glorificação ainda nessa terra. Não tem como, a glorificação é um processo no futuro. É o processo final da sua vida nessa terra. Quando você morre, você é glorificado. Você tem um corpo glorificado. Atributos
dado ao Espírito Santo. Quais são os atributos? Ele nos ensina, ele lembra, gera, envia, fala, revela, convence, profetiza, guia, geme com gemidos inexprimíveis. Ele sente, ele sabe de todas as coisas, deseja, impede. Muitas das vezes ele impede nós fazermos algo que não é da vontade de Deus, algo que vai nos colocar em perigo. Ele nos impede e ele testemunha e intercede. Amém? Nós temos referência para todas essas afirmações do atributo. Agora eu queria estar falando sobre os dons do Espírito Santo. É impossível a gente ter esse poder, a gente ter esse Deus morando dentro de nós e não usufruir desse poder. É quase impossível a gente andar na evangelização sem a manifestação dos dons espirituais. Entenda isso. Foi para isso que houve o derramado do Espírito Santo em Joel, a promessa de Joel em Atos. Esse derramar, ele se estende até nós, e através desse derramar em Atos, a Bíblia também fala do derramar dos dons espirituais. Conforme 1 Coríntios, Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1 a 11. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabes que és gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiado. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo, em todos. Mas a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de língua, e a outro a interpretações das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém? O Espírito Santo reparte todas essas coisas. Então nós vemos aqui nesta palavra que os dons são 9, operações são 8, ministérios são 5. Nessa palavra eu vou falar rapidamente sobre os dons, mas o estudo do Espírito Santo é algo muito profundo. A pregação do Espírito Santo é impossível numa só mensagem de 30 minutos nós conseguimos expressar todas as coisas. Mas entenda algo que você precisa entender. Todas essas manifestações, esses 9 dons, é para que nós possamos andar debaixo desses dons. E não tem como nós andarmos, nós sermos igreja, sem ter a manifestação dos dons do Espírito. Vamos separar os dons em 3 grupos. Romanos capítulo 12, versículo 6 a 8. Diz assim, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. E que reparta, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Dons de revelação,
ou saber. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 8, conforme nós lemos, fala desse dom de revelação ou saber. Esse primeiro grupo, porque a um pelo Espírito e ao outro pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. No versículo 10, parte A, e a outro o dom de discernir os espíritos. Então, o primeiro grupo é esse que envolve a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento e o discernimento de espírito. A palavra de sabedoria, de uma forma rápida, é quando nós estamos falando, dando um conselho, ou estamos ministrando uma palavra, ou vamos estudar a palavra, a gente consegue extrair tudo que está nas entrelinhas, a gente consegue dar um conselho, uma palavra de sabedoria, que a gente não consegue entender de onde tirou essa sabedoria e traz uma solução ali para aquela pessoa, um conselho. A palavra do conhecimento, ele nos leva a enxergar o que está acontecendo. A pessoa nem falou, mas você já sabe o que está acontecendo. É a palavra do conhecimento, o conhecimento do que se passou, esse conhecimento do que vai acontecer. Amém? E o discernimento de espírito, a gente consegue discernir através desses dons, discernir o espírito que está agindo. Nós conseguimos discernir quem é que está falando, se aquela profecia vem de Deus ou se vem de Satanás. Discernir qual é o espírito que está agindo naquele momento, naquela pessoa. Qual é a causa? O dom de poder, como eu falei, que é o dunamis, que é em grego. Esse está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9, que diz: e a outro pelo mesmo Espírito. A fé é um dom de poder, maravilhas, milagres. Então nós vemos aqui o dom da fé, o dom de curar e o dom de operação de milagres e maravilhas. Esse é o segundo grupo. Mas entenda só algo que eu quero enfatizar. Esse dom da fé não é a fé do ouvir a palavra. Não. A fé de crer em Jesus Cristo não é essa fé. É a fé de mover montanhas. E direis para esse monte: passa aqui, para acolá, e ele passará. É a fé que você manda o sol parar. É a fé. Quem é este homem que até os ventos o obedecem? É essa fé que é o dom. É nesse nível de fé que nós temos que andar. Porque quando nós andamos nessa fé, é essa fé que nos leva a curar. É essa fé que nos leva a operar milagre. É essa fé que nos leva a operar maravilhas. É onde perna cresce. Nós precisamos dessa fé, desse dom da fé, para dizer à perna: cresça. Para dizer ao morto: ressuscita. Que é o dom de milagre, de maravilhas. Ressuscitar mortos. É essa fé que se cumpre. E em meu nome expulsarás demônios, pisarás serpentes, escorpiões, se beberes veneno mortíferos, nada vos acontecerá, e imposarão as mãos sobre os enfermos, e os enfermos serão curados, sarados. Vai lá falar para ele o que vocês estão vendo. Quando os discípulos veio até Jesus para perguntar quem Jesus era, se Jesus era o Messias, e Jesus fala assim, ó, vai lá, avisa, fala o que vocês estão vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os mortos ressuscitam. Aleluia! Esse poder nos leva a andar nessa dimensão do Espírito. Agora o terceiro dom é o dom de locução ou expressão vocal. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10 diz: e a outra a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. E nesse grupo, mais uma vez, ele entra o dom da fé, o dom da profecia, o dom da variedade de línguas e o dom de interpretação de língua. Isso aqui é um ensinamento que a gente tem que tomar muito cuidado ao falar, porque o apóstolo Paulo ele teve todo cuidado para poder estar falando e ensinando a igreja. Aleluia! Porque falar em línguas, existe um ensinamento, nós temos um ensinamento em que nós não podemos falar em língua em público, mas nós precisamos entender, porque em nenhum momento o apóstolo fala que nós não podemos falar em língua, mas ele fala que nós temos
ter ordem. Então existe dois falar em línguas, os dois dons de variedade de línguas que pode ser falado publicamente, e nós temos que falar só, porque é edificação de nós mesmos. Então, quando a Bíblia fala que quando houve o derramado do Espírito Santo, eles falavam em línguas. Mas interessante que esse falar em línguas não era a língua celestial, porque eles falavam em outros idiomas. É quando o Espírito Santo nos capacita. Eu, que falo em português, falar em inglês, falar em alemão, entendeu? É esse falar em línguas, e que nós temos que falar em público. O outro falar em língua fala de falar em língua, mas essa outra língua tem que estar vindo com a interpretação, com outro tom, o dom de interpretação. Esse dom de interpretação, não necessariamente eu mesmo tenho que interpretar, mas outra pessoa pode estar se levantando para interpretar aquilo que eu estou falando. Então, sempre o dom de interpretação, de falar em línguas estranhas, eu só posso estar falando se houver interpretação, para que eu não seja como louco. Porque esse dom eu estou falando para as pessoas, não é para mim, não é para mim ser edificado, para mim edificar a igreja. Então tem que ter interpretação. Então, se eu estou pregando, não faz sentido eu falar línguas estranhas para me comunicar, porque ninguém vai entender. As línguas estranhas, entenda, ela é para ser interpretada, não traduzida. É a língua celestial, a língua de Deus, a língua do céu, amém? Para que a gente não seja como meninos, como crianças. Entenda, o apóstolo Paulo não fala para que você não falar em língua dentro da igreja. Não é esse ensinamento. É para você não se comunicar com outras pessoas em línguas estranhas, entende? Compreende isso? Agora, eu posso estar dentro da igreja e todos podem estar falando em língua, pode, para edificação própria, não para se comunicar. Espero que eu esteja sendo claro com relação a isso. Mais para frente a gente vai poder estar entendendo mais essa manifestação dos dons. Mas eu queria que você hoje pudesse entender, compreender aquilo que Deus quer fazer através das manifestações dos dons na vida da igreja. Tem que haver essa manifestação, tem que haver essa manifestação do poder de Deus. Nós temos que andar debaixo dessa manifestação do poder de Deus. Foi para isso que nós fomos chamados. Amém? Isso é ser igreja. Isso é manter o reino de Deus ativo, de forma poderosa. Aleluia. Eu quero deixar essa palavra, que essa palavra possa entrar no seu coração. Eu quero finalizar essa palavra nessa hora. Nós temos muitas coisas para poder estar falando. Vamos deixar para um outro momento, para que o vídeo não se prolongue tanto, mas que o Espírito Santo ele possa estar despertando. Eu creio que esse é um tempo do despertar do Espírito Santo para nossas vidas, para a vida da igreja. Que nesta hora, quando você estiver vendo, você fala assim: Espírito Santo, manifesta a tua glória, eu quero andar debaixo desses dons. Pede a Deus essa manifestação dos dons de Deus, e Deus vai poder estar entrando. O Espírito Santo, ele fala assim: clama a mim, responder-te-ei. E o Espírito Santo, ele vai revelando ao seu coração aquilo que ele quer falar, aquilo que ele quer fazer, o que ele quer derramar no meio da tua igreja. Em nome de Jesus. Eu ainda não me apresentei. Eu faço parte do Ministério Sem Fronteira em Jundiaí, onde nós temos buscado essa manifestação do Espírito Santo, esse avivamento, esse despertar, esse fogo do Espírito Santo. Nós todos estamos orando para que nós sejamos uma dinamite do poder de Deus, para testemunhar. Nós vamos andar de forma natural no sobrenatural. Por isso nós estamos jejuando. Nós estamos orando, nós estamos nos consagrando, que sim, nós queremos pagar um preço para carregar esta unção. Nós queremos pagar um preço para carregar esta unção, porque Jesus pagou um preço para que nós sejamos salvos, amém? Um preço de santidade, um preço de consagração, um preço de busca do Espírito Santo. Aleluias! Em nome de Jesus, receba essa palavra no seu coração e seja avivado pelo poder que há no nome de Jesus.